Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício para te dar uma rápida atualizada do que está acontecendo nos mercados hoje. Então a gente tem o Ibov aqui já, né, rompendo o topo histórico agora com uma barra muito forte. E essa barra muito forte aqui, ela já é a quinta barra dessa sequência de alta. Então é possível que nos próximos dias a gente comece a ver uma pequena correção aqui, tá? O ideal é uma correção bem perto aqui da nossa média móvel exponencial de 12 períodos, igual está acontecendo aqui, ó. Ele chega perto, rejeita e vai, chega perto, rejeita e vai. Então quem utiliza aí média de 8, média de 9 é o mesmo esquema, tá? São os mesmos setups 9.2, 9.3 que já tem aqui no canal. E se você não conhece esses setups ainda, tem no guia de setups, tem aqui na descrição do vídeo. Bom, o dólar ele está fazendo todo o previsto, né, do que foi dito nos últimos vídeos. Então ele fez esse movimento aqui agora mais forte, né? Ele tinha feito esse canal de baixo, essa pequena bandeirinha, e aí agora voltou a cair. Eu quero que você note o seguinte, esse movimento que a gente está vendo aqui, nessa zona aqui, isso aqui é um pivô, tá? É um pivô de baixa. E esse pivô de baixa, ele fez com que o acionamento aqui que teve essa rejeição dessa área aqui, desse candle anterior, quando ele rompeu, entrou com muita pressão vendedora, muita venda e venda muito forte. Mas eu quero que você preste atenção no seguinte, o nosso IFR, né, ou RSI de 14 períodos, já está aqui hoje no nível de 31,92. Isso significa que a gente está chegando perto do 30. E normalmente, quando o IFR está abaixo do 30, a gente marca um fundo no mercado, mesmo que para um repique. E assim como o Ibov já está subindo há 5 dias, os últimos 5 dias, ó, 1, 2, 3, 4, 5, o dólar está fazendo um movimento completamente oposto, 1, 2, 3, 4, 5 dias de queda. Então também é possível que a gente veja ele voltar aqui para chegar perto da nossa região, que é a mesma região perto da média de 12 períodos, tá? Então é essa zona aqui, a média deve ficar mais ou menos aqui, quando o preço chegar aqui perto da 12 junto com a 26, dentro dessa zona aqui, a gente tem que esperar para ver qual vai ser a movimentação do preço. Eu continuo acreditando que a gente vai chegar aqui no nível dos 5, e aí no 5 a gente talvez venha a ter um repique, tá? Mas eu acredito sinceramente que a gente vai fazer um pullback antes para tentar cair mais forte e depois subir com um movimento um pouco mais intenso, né, por assim dizer. S&P, o S&P então, como eu tenho dito nos últimos vídeos também, ele está fraquejando perto do topo, e aí isso dá uma certa insegurança, principalmente quando ele faz esse candle aqui, isso aqui é um outside bar. Nota que a máxima desse candle aqui, ela acontece acima da do candle anterior e a mínima abaixo do candle anterior, e ele fecha muito negativo. Se você está chegando aqui no canal e você ainda não viu o vídeo, tem o preço de fechamento de reversão, que é um setup, e esse setup, ele teoricamente, isso aí você vai ter que testar para saber se eu estou falando a verdade, ele tem um risco-retorno de 70%, aliás, um risco-retorno de 1 para 1, né? Com um risco-retorno de 1 para 1, a gente tem mais ou menos 70% de chance de atingir aqui 100%, e ali por volta de 56% de chance de atingir o nível de 200%, tá? Então, esse movimento daqui do S&P pode configurar uma consolidação maior ou uma possível reversão, tá? Para um movimento de queda maior, para depois ele vir a romper o topo. E aí a gente tem aqui a dominância do Bitcoin naquele ponto crítico que eu tenho falado com vocês nos últimos vídeos. Então ele está na zona de 618 e não tem muito o que fazer, formando mais um candle de indecisão aqui hoje. E aí a gente já começa a ver o que o mercado está querendo fazer, né? Se você pega então essa linha aqui, conecta esse fundo com o próximo fundo aqui desse candle verdinho aqui, que ele foi a menor mínima, a gente já teve uma perda dessa linha de tendência de alta, e aí a gente teria aqui também dessa máxima para a máxima desse candle vermelho aqui, o movimento mais forte de queda que pode trazer ele aqui no nível de 40, 30 e pouco de novo, tá? E aí a gente tem que acompanhar nos próximos dias. O Bitcoin está na mesma movimentação que eu tenho falado, né? Tá dentro daquele triângulo ainda e não tem muito o que dizer. Uma coisa que a gente pode perceber aqui é que o volume durante essa consolidação, ele agora
está começando a mudar levemente, é bem pouquinho, mas está mudando. Então olha só, durante esse período de queda aqui, a gente viu esse movimento, né, durante essa zona de preço aqui, até aqui. E agora, depois desse candle forte de queda aqui, com bastante volume, tá vendo? Bastante volume, a gente fez esses dois candlezinhos aqui, e agora teve mais volume no candle de alta. E aí a gente precisa ver o que está acontecendo. O candle de hoje ainda está se formando, falta um pouquinho ainda, faltam 3 horas e meia para fechar o candle de hoje, então tem que aguardar. O Ethereum também na mesma movimentação. O ideal seria o rompimento desse pivô aqui em cima, que eu já marquei para vocês, e isso faria com que o preço viesse pelo menos aqui no topo histórico. E aí, dentre todas essas moedas que estão marcadas aqui, eu quero que você preste bastante atenção no gráfico que eu vou te mostrar agora. Mas antes disso, se você puder deixar o seu like, você vai me ajudar muito para o YouTube entender que você está gostando desse conteúdo e mostrar ele para outras pessoas também, tá? Inclusive, se você tiver alguém que queira aprender um pouco de análise técnica totalmente de graça, aqui no canal tem a playlist para isso. Bom, o ativo que eu quero te falar é a ADA Cardano. Observem esse gráfico de ADA. Agora, assim como ele está pequeno, parece que ele está totalmente indefinido, que a gente não sabe o que fazer, que o mercado não tem tendência e que está horroroso, certo? Eu concordo com você. Por isso que eu entendo também que a gente não deveria ficar olhando só a folha ou o galho e olhar de preferência toda a árvore, toda a floresta e todo o planeta lá de cima. E a gente afasta um pouco esse gráfico. E quando a gente afasta o gráfico, a gente percebe que a ADA Cardano está num movimento de alta muito bonito e que esse movimento aqui, enquanto o Bitcoin estava fazendo topos e fundos descendentes com uma queda muito forte, a ADA Cardano estava fazendo mais ou menos a mesma movimentação do Ethereum, uma movimentação de alta que veio com a queda junto com todo o mercado, porém ela não fez uma tendência de baixa, isso aqui foi um padrão total de consolidação. Então, olhando para esse padrão de consolidação, o que eu espero é exatamente esse desenho que vocês estão vendo aqui. Então, se você não viu o vídeo que eu falei sobre isso, aqui é a zona que eu gostaria de ver o preço fechar acima para mostrar que ele quer continuar e vir testar o topo histórico. E rompendo o topo histórico, a gente pode pegar esse movimento aqui por espelhamento e jogar ele 100% para cima, e o 100% para cima seria aqui em 4,83 dentro das próximas semanas, provavelmente meses, se o mercado resolver tomar alta, tá? Então esse movimento ele pode acontecer de forma bem explosiva, porque esse movimento que vocês estão vendo, vamos lá, deixa eu apagar esses rabiscos aqui, esse movimento que vocês estão vendo aqui, nessa pernada aqui, ele veio depois de um longo período de acumulação, tá? Então ele fez um padrão aqui de retângulo em topo, e ele ficou aguardando, e de repente a gente teve esse candle gigante aqui com um pavio, e aí vem a importância de você entender o que é o pavio junto com o volume. Então olha só, o volume que entrou aqui e o tamanho do pavio. Isso mostra pra gente que o mercado está rejeitando cair abaixo dessa zona. E ele fez esse movimento muito forte, resumiu todo o movimento. Com essa queda do mercado, o preço chegou novamente nessa mesma zona aqui. E aí as pessoas que não conseguiram comprar e estavam vendo o preço a 2,40, conseguiram comprar 1,40, 1,25, 1,15, 1,05 e 1 de novo, rejeitando a queda abaixo de 90 centavos, que seria essa zona aqui, tá? Então, com isso, a gente pode entender que quando o mercado movimentar de novo, quando ele resumir a alta, a ADA Cardano também tende a fazer um movimento muito forte e provavelmente vai ser um dos ativos com maior movimentação e a movimentação mais rápida que a gente vai ver, tá? Então a gente tem aqui a ADA Cardano, tá? Deixa eu até botar aqui a marca d'água para vocês. Então a gente tem a ADA Cardano e a outra também que eu falei no último vídeo, que é uma das minhas criptomoedas favoritas, e é a que eu tenho uma posição mais legal, assim, né, por assim dizer, é a Matic, tá? Então a Matic também está num movimento muito bonito e ela já está aqui rompendo essas linhas aqui, basicamente vai ser um topo, e o rompimento desse nível aqui tende a fazer um movimento bem forte também, jogando o preço aqui mais ou menos ali perto de 4,13,
provavelmente em poucas semanas, tá? Então, se o mercado, a partir do momento que ele romper essa linha aqui, ele não falhar, esse movimento tende a ser bem explosivo, e aí a gente vai lá em 4,13 ou vai lá no 5,17, tá? Então, pelo menos isso aqui seria o movimento espelhado para cima do 0,71 até o 2,48. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo esteja te ajudando. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para poder ajudar elas também, e também você me ajuda muito. E claro, se você ainda não tiver as suas canecas de trade, seu mousepad de trade tem saído bastante, e tem link aí na descrição para você. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você não tem sua conta na Binance, abre para você aproveitar esse maravilhoso mercado de cripto, e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!